Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo e hoje o tema do vídeo são os resultados do terceiro trimestre da Irani, que foram surpreendentes. Uma prévia rápida para você que está chegando agora, né? O que é a Irani, como ela ganha dinheiro, o que ela faz. Se você já sabe, pula essa parte do vídeo, mas se você está começando agora, essa parte é para você. Resumidamente, a Irani é uma empresa brasileira, né? Ela atua no setor de papel e embalagens sustentáveis. Grava bem essa palavra, né? O que ela faz? Ela planta árvores de pinos, eucalipto, tem florestas próprias, né? Colhe essa madeira, transforma em celulose e papel. Depois, esse papel vira caixa de papelão, embalagem para alimentação. Dificilmente você não tem uma embalagem produzida pela Irani aí na tua casa, né? Pode ser de alimentação, de delivery, sacolas usadas por indústrias, supermercados, e-commerce, como por exemplo o Mercado Livre, enfim. Além disso, ela reutiliza muito papel reciclado, papel já usado, né, e papelão também, para produzir tudo de novo. Isso aí ajuda a reduzir o custo e aumenta o lucro da empresa. No decorrer do vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Hoje a Irani está entre as maiores do Brasil no setor. Como você pode ver, não é uma empresa novata, tá? Há mais de 80 anos no mercado, tem mais de 2.000 colaboradores, ou seja, uma baita empresa muito grande. Ela tem fábrica em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e também em Minas Gerais. E o ticker dela na B3 é RANI3, RANI3. É sempre muito importante também saber quais são os pares e as teóricas concorrentes da empresa que você pensa em investir. No caso da Irani, as concorrentes diretas, entre aspas, concorrentes, né, são a Klabin e a Suzano. Por que entre aspas? Porque cada uma delas tem as suas peculiaridades. Soltaram inclusive os resultados recentes, né, do terceiro trimestre. Vou fazer vídeo de cada uma delas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder esses vídeos e acompanha muito conteúdo sobre o mundo das finanças. Também tem um Telegram com conteúdos exclusivos, tá o link no comentário fixado e também na descrição. Como você pode perceber, aqui baseado nesse gráfico, no último ano, né, puxando aqui desde novembro de 2024 até o momento em que eu gravo esse vídeo, a ação teve aí um aumento de valor de 30%, de mais de 30%. Teve ali um valor mínimo no último ano de quase R$ 5,90, ali basicamente ali em janeiro de 2025, e no momento em que eu gravo esse vídeo, ela está sendo cotada a R$ 8,81, com um preço sobre lucro de 5,45, que quer dizer na prática que se a empresa continuar lucrando a mesma coisa que está lucrando no momento que eu gravo esse vídeo, o investidor demoraria pouco mais de 5 anos para recuperar o seu investimento e ela está sendo negociada acima do seu valor patrimonial. Para cada R$ 1 de valor da Irani, o investidor está pagando algo em torno de R$ 1,48. E para saber se está caro, está barato, é legal a gente acompanhar um histórico, né? Para entender um pouco mais sobre isso. Falando do preço sobre valor patrimonial, a média da Irani é de 1,64. No momento atual da gravação desse vídeo, 1,48. Então, abaixo da média. E preço sobre valor patrimonial, quanto menor, melhor. É o preço sobre lucro, né? A média aí da Irani é de 7,8 e nesse momento está na casa dos 5,4. Quanto menor, melhor também. Vamos entender agora, baseado nos resultados do terceiro trimestre da Irani, por que o preço da ação vem subindo tanto. E para isso, é muito importante entender cada um desses indicadores aqui. Então, eu vou fazer uma analogia bem simples, porque muitas vezes o investidor quebra a cabeça aqui com esse monte de termo técnico e não entende o que é. Então, eu vou explicar rapidamente cada um deles. Vamos lá. Primeiramente, vamos falar sobre receita operacional líquida. O que é isso? Entenda assim, uma analogia. É como o salário que uma pessoa que trabalha no CLT recebe, só que já com os descontos no Olerite. Então, por exemplo, INSS, impostos. Então, é o dinheiro que realmente entra no caixa da empresa, receita operacional líquida, tá? Falando do EBITDA ajustado. Imagina o seu salário, só que sem considerar as dívidas que você tem, os impostos e os gastos com manutenção, por exemplo, da tua casa. Então, apenas o que você ganha com o teu salário. Dá para a gente comparar isso aqui com o EBITDA. Já o lucro líquido, o próprio nome é meio auto-ilustrativo, mas vamos lá, é como o dinheiro que sobra no fim do mês, depois que você pagou tudo, aluguel, conta, alimentação, cartão de crédito, etc. Já a margem EBITDA ajustada é como se a cada R$ 100 que a empresa vende, nesse caso aqui, 33,70 centavos viram dinheiro limpo das operações. Então essa é a margem. Quanto maior, melhor e mais eficiente é a empresa. O ROIC
é o retorno sobre o capital investido. É como se você investisse R$ 100 em um negócio próprio e ele te devolvesse, nesse exemplo aqui, R$ 12,90 por ano. Então, quanto maior, mais boa pagadora é a empresa, no caso, né? E um indicador tão importante quanto é o dívida líquida sobre EBITDA. Mostra quantos anos que a empresa levaria para pagar todas as dívidas usando somente o dinheiro que ela gera nas operações, que é o EBITDA que nós já vimos. Agora que você já sabe, né, o significado de cada um desses indicadores, vamos entender baseado nos resultados por que a ação vem se valorizando tanto. A Irani teve um aumento na receita líquida em relação ao mesmo período do ano passado de 4,7%. Olha só que bacana. E em relação ao último trimestre, também teve um aumento de quase 5%. Pelo fato da Irani trabalhar com toda a linha operacional, né, do começo ao final da operação, ela fica muito eficiente, né? Ela também teve um crescimento de quase 16% no EBITDA ajustado em relação ao mesmo período do ano passado e também de quase 15% em relação ao trimestre passado. Bons números, muito bons. Talvez um dos pontos principais aqui tenha sido esse, olha só, um crescimento de 5,3% no lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado. Por que isso, gente? A empresa ela é muito boa na gestão de custos e despesas, como ela trabalha com toda a linha da operação, desde a plantação até a transformação em papel, e também foca muito na parte de reciclagem, ela é uma empresa muito enxuta e trabalha muito bem essa questão dos custos. O lucro líquido do ano passado, né, nesse mesmo período, ficou na casa dos 30 milhões e fechou esse último trimestre aí do ano de 2025 com quase 40 milhões, um salto muito legal. Lembrando, né, desconsiderando despesas não recorrentes, até pouco tempo atrás teve uma questão de crédito tributário aí que permitiu com que entrasse uma grana boa no caixa da empresa. A gente está falando de lucro aqui recorrente. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 17% nos preços das aparas. Isso quer dizer o quê? E as aparas, que são uma das matérias-primas mais importantes da Irani, ficou mais escassa, mais cara. Você certamente deve lembrar, independente de que região do Brasil você mora, que até pouco tempo atrás sobrava lata de refrigerante, cerveja, plástico, aparas de papelão, né? Papelão era considerado lixo. Hoje, isso é muito raro. Hoje, o que acontece? Os catadores, né, de lixo, os sucateiros, eles pagam para os condomínios, para as lanchonetes, para as empresas, para que elas deixem separado esse material. Porque hoje em dia isso vale dinheiro. E está aí o caso, aumentou 17% no preço de uma das matérias-primas principais da Irani, que é o papelão reciclado. E aqui estão alguns números que provam isso, olha só. No Brasil, só no ano passado, o mercado de embalagens movimentou quase 166 bilhões. E desse mercado, né, uma fatia de 42,8 bilhões refere-se ao segmento em que a Irani atua. E a tendência, né, é que isso venha numa crescente assim, muito grande nos próximos anos. Hoje fala-se muito sobre sustentabilidade, então perceba, né, que as embalagens dos principais produtos que você provavelmente consome na tua casa estão mudando. O que você pede aí pela internet, através de Mercado Livre, de Amazon, está cada vez mais vindo em embalagem de papel. E a tendência é que nos próximos anos aí, o uso de plástico caia cada vez mais, justamente por questões sustentáveis, né? Alguns países já proíbem o uso de sacolas plásticas, né? Então fica muito claro que isso vai resultar em uma migração. Cada vez mais o pessoal vai sair do plástico e vir para o mercado de papel, o que certamente vai favorecer muito empresas como, por exemplo, a Irani, justamente porque ela é focada em embalagens sustentáveis, ou seja, vamos usar o termo reciclagem para ficar mais claro. Agora, a cereja do bolo, no meu ponto de vista, que a Irani, apesar de trabalhar com matéria-prima de papel, ela não vende celulose. E se ela não vende celulose, ela não está exposta de uma maneira grande, como por exemplo a Klabin e a Suzano, ao mundo das commodities, que é cíclico. Invariavelmente, de tempos em tempos, sofre quedas bruscas por diversos motivos aí ao longo do mundo. E a Irani não passa por isso. Como além de não depender da venda de celulose, ou seja, escapar, digamos assim, dessa parte de commodity, ela atua em áreas que estão em franco crescimento, áreas do e-commerce, delivery, alimentício, ramo alimentício em geral, bens de consumo e varejo. Portanto, a tendência, né, ninguém tem bola de cristal, mas ao que tudo indica é que a Irani possa ter um crescimento exponencial nos próximos anos. É sempre importante também falar da dívida de determinada empresa que você está investindo ou pensa em investir. Olhando aqui para o cenário da Irani,
você pode perceber que a dívida caiu em relação ao último trimestre, né, de 2,3 dívida líquida sobre EBITDA para 2,06. Falando em números, né, reais aqui, o valor da dívida bruta é de 1,7 bilhão de reais, porém a empresa tem em caixa 681 milhões. Logo, a dívida líquida, né, fica na casa de 1,7 bilhão. O legal é que não está atrelada ao dólar, 99% está na moeda nacional. E outro ponto, na minha visão, positivo, é que apenas 11% de toda essa dívida é do curto prazo, os outros 89% estão no longo prazo, o que permite com que a Irani trabalhe tranquilamente com essa dívida, está totalmente dentro dos parâmetros, né, estabelecidos aí na política da gestão financeira da empresa. Na minha opinião, outro ponto positivo, dívida controlada e no longo prazo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, análise de empresas e outros assuntos referentes ao mundo das finanças, já se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, sugestão, também crítica, deixa nos comentários que eu vou te responder. Falando sobre a parte dos dividendos, né, nos últimos 12 meses a Irani pagou 73 centavos como dividend yield. Nesse slide aqui diz que representa 9,85% de yield. Acontece que você, investidor, sempre tem que considerar o yield baseado no dia em que você for comprar a ação. Esses 9,85% aqui são baseados, ó, conforme está escrito aqui nas letras miúdas, a cotação de 7,41, que foi referente ao fechamento do dia 30/9, já que o relatório é do terceiro TRI. Acontece que na prática, no momento em que eu gravo esse vídeo, a cotação já aumentou de valor e o dividend yield atual é de 8,30. Lembre-se, quanto maior o valor da cotação, né, quanto maior o preço está se pagando na cotação, menor fica o dividend yield pago nos últimos 12 meses. A média dos últimos 5 anos foi de 5,98. Para o setor é um bom dividendo. E o bacana da Irani é que ela paga com uma boa frequência. E sempre no mês de abril tem um dividendo mais gordo, nos outros meses um dividendo um pouquinho menor. Tá? E ela paga rápido também, ela anuncia e paga logo na sequência, um ponto super positivo no meu ponto de vista. A cereja do bolo, acima de qualquer outro ponto nesse resultado do terceiro TRI, na minha forma de enxergar, é a recompra de ações. Então, olha só, a Irani ela finalizou um programa muito grande de recompra de ações, né, agora em setembro de 2025, e cancelou mais de 9 milhões de ações com preço médio de 7,63. O melhor de tudo é que ela já iniciou um novo programa de recompra, né, com a pretensão de recomprar aí até no prazo de limite de 18 meses mais de 9 milhões e 700 mil ações. Então isso é sempre bom porque os donos da empresa recomprando ações da mesma mostram confiança, eles têm informações que nós, pequenos investidores, não temos, então isso sempre é um bom indício. E o resultado dessa recompra de ações em números nominais, digamos assim, para os investidores é que sobra mais dinheiro para os dividendos. De que forma? Agora são menos ações em circulação no free float, um resultado crescente, ou seja, uma distribuição de lucros, um determinado payout dividido entre menos ações. Então, a tendência é que sobre mais para cada investidor através dos dividendos. Em breve pretendo fazer um vídeo comparativo, né, dos 3 resultados, Irani, Suzano e Klabin, para que você tenha um pouco mais de embasamento para tomar sua decisão aí na hora de investir. Mas comenta aqui embaixo, hoje você tem Irani na tua carteira? Pretende comprar? Além disso, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão de vídeo, alguma pergunta, alguma crítica? Deixa aqui embaixo também. Agradeço você por ter assistido e te vejo no próximo vídeo.